Quando o senhor saiu às ruas para pedir angariar os seus votos ao indivíduo que era homossexual, o senhor disse: "Não vote em mim"? O homem tenta varar a onda de palmas com sua voz para responder: "Não, não, absolutamente, absolutamente. Não falei isso, mas não queria os votos dos homossexuais também". O programa mostraria ainda já dizia dizendo: "Vocês são uma desonra para suas mães", para um casal de homens de mãos dadas na plateia. Mas o ponto alto é o conflito entre um deputado e uma dona de boate. Andréa pode ter se fechado para o mundo, mas nunca vira as coisas para as costas para a imprensa. Qualquer um que pede uma entrevista é recebido, por mais que sejam alunos de faculdade. Em novembro de 1995, ela recebe os alunos da PUC responsáveis pelo jornal Grito. Quem é feliz deitado com 5 homens por noite, apanhando da polícia e de boy, sendo rejeitada pela sociedade? Ela diz para Lino Boschini, então estudante de jornalismo. Ela ficou de olhos marejados ao mostrar fotos antigas durante a entrevista. Muitos amigos tinham morrido, assassinados ou de AIDS, diz Boschini. Andréa conta que o estudante que tem uma fita com a filmagem da primeira noite da Proibidos, mas que não tem coragem de revisitar o passado. Nem passo mais o vídeo de inauguração da casa, pois a cada vez tem uma mais que a doença levou, diz. A matéria traz um retrato de Andréa que se deixou fotografar desmontada, com o cabelo preso e um moletom do Mickey, e de Juliana, que havia sido eleita Miss Proibidos, 1995, principalmente dá o ponto de vista da travesti mais poderosa de São Paulo, sobre o que leva o grupo a estar na marginalidade. O Brasil não tem emprego, nem para pai de família, quanto mais para travesti. Falta tudo, mas tem a delegacia de costumes para as meninas apanharem e serem enquadradas por vadiagem. Isso é uma palhaçada. Andréa entra em um circuito cult de universitários que veem valor em sua figura e se aproximam dela para retratar sua vida, seja em reportagens ou na ficção, como um curta-metragem feito por alunos de cinema da Universidade de São Paulo, Proibidos. O filme abre com uma tomada do todo azul sujo da boate, com seu nome escrito em branco. A câmera se move para a entrada. Andréa, de Tyler preto, está sentada na portaria, coberta por um tecido de lamê prateado. A protagonista, uma travesti chamada Gigi, chega e Andréa a recebe com uma bronca. Que cara feia é essa, menina? Tá com fome? Boneca tem que estar preparada para ser abandonada. Olha para frente, olha para o futuro. Enquanto isso, ao lado delas, um homem pequeno de cabelo branco e camisa enfiada dentro da calça repete: "Eu sou uma bicha velha, eu sou uma bicha velha", com uma voz embriagada que se confirma pela garrafa de cerveja de 600 mililitros que leva à mão. A protagonista entra no camarim, em cima da bancada está a foto de um militar. Enquanto se monta, olha para a foto e tem um diálogo imaginário com o homem da foto. Quando já está maquiada e de vestido, a travesti pega uma bolsa, tira dela um revólver e passa no próprio rosto. Então a câmera foca numa parede e ao estampido de um tiro. Fafá de Belém entra no camarim com um vestido. Fafá de Belém entra no camarim com um vestido metalizado, prateado, e diz para a protagonista: "Vamos, vamos, vamos, bicha, a casa está cheia", e solta uma gargalhada típica. A travesti vai para a pista de dança da Proibidos, onde dança solta, enquanto Fafá de Belém canta Um Homem que Amei, e versão de Someone Tate, Used to Love. Você não viu, não quis saber, não se importou, nem imaginou. O Adeus, de Andréa de Maio, página 189. Página 189. Andréa, eternizada na arte e na história, está prestes a deixar de existir. Seu plano, ela confidencia às amigas mais próximas, é sumir do centro. Fechar a boate, passar a gerência das repúblicas de prostitutas para alguém competente e se aposentar e viver na chácara com os cachorros. Mas, antes de tudo, precisa corrigir um erro do passado e tirar o silicone dos quadris. Brinca com a amiga Xepa Riso. Cansei de ser garagem e ter um fusca de cada lado da bunda. Ela marca a cirurgia sem contar para quase ninguém. As únicas que sabem que vai fatiar o presunto, como ela mesma diz, são Xepa e Cacá de Poli.
Cacá aproveita que Andréia vai tirar a semana de folga e faz um convite que, num primeiro momento, ela recusa. Quer que Andréia seja a convidada especial de uma festa que apresenta há poucas semanas no Rainha Vitória, um bar no Largo do Arouche. Uma festa que Cacá luta muito para conquistar, como sabe Andréia. Não queriam me dar noite nenhuma, só à meia-noite de domingo, que era um horário caído, mortinho. Eu disse que tudo bem, ia encher aquele lugar a qualquer hora. Nasce assim a festa frente a frente com Cacá à meia-noite e meia. Cacá transforma a boate em sua sala de estar. Leva um sofá para o palco, que nas outras noites recebe dançarinos nus e chama as amigas para bater papo. Na madrugada do dia 15 de maio de 2000, a convidada é uma aniversariante, Andréia de Maio, havia completado 50 anos, dias antes de pisar no palco do Rainha Vitória, com um vestido preto, o rosto maquiado e o cabelo arrumado, como nos seus desfiles de Miss. As duas conversam por meia hora, como se estivessem num talk show. Andréia, minha amiga, como está a vida para nós, as antigas? Pergunta Cacá. Tá babado. Mais babado do que ontem e menos do que amanhã, ri Andréia. As duas conversam sobre o que, para elas, foram os tempos áureos, as décadas de 1980 e a recém-finada década de 1990. Relembram as antigas, as travestis, as transformistas, em quem se inspiraram e que em suas memórias são mais talentosas do que as de hoje em dia. Riem e brincam por meia hora. Depois da entrevista, André agradece aos amigos, fica em pé no palco e canta Mudanças, uma canção que rodou o Brasil na voz de Vanusa, no fim da década de 1970. Uma música que conversa com a vida de Andréia de Maio. Ela se escora no pedestal do microfone e abre a boca, de onde escorre uma voz aveludada com uma gota de lágrima no timbre. Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos, fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente, parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina para ser mulher. Página 191. Quando a música está chegando ao fim, Andréia repete as duas últimas frases da letra, deixar de ser menina para ser mulher, e recebe as palmas e os gritos de uma casa noturna meio cheia, portanto meio vazia. Quando termina, Cacá sobe ao palco com um buquê de rosas vermelhas. Andréia pega as flores como se fossem o bebê que nunca teve e agradece. Estou tão feliz, muito obrigada. Vocês são minhas amigas, sem nenhum aviso. Andréia faz ali uma espécie de despedida da noite. Depois que as duas descem do palco, há um bolo de aniversário esperando por Andréia em uma das mesas. Ela corta e distribui pedaços, mas dá só uma garfada cenográfica no próprio prato. Andréia já deveria estar de jejum, porque vai fazer uma cirurgia no dia seguinte. Ela estava linda, tão linda, um vestidão, um cabelão, um bocão. A Andréia estava tão linda na última vez que a gente se viu, diz Cacá. No dia seguinte, Andréa desperta antes do sol, deixa com as empregadas a casa e Al Capone, o pequinês idoso de 17 anos, e segue na sua limusine para Moema. O bairro nobre é distante do centro, mas também tem uma história com as travestis. Apesar de ser conhecido por abrigar famílias ricas, Moema tem um dos principais pontos de prostituição de São Paulo, um trecho da Avenida Indianópolis. Por décadas, associações de moradores tentaram acabar com o mercado de sexo. Nos anos 1980, chegaram a tirar fotos das placas dos carros que contratavam os préstimos de travestis e ameaçar publicá-las no jornal. Foi em vão, a prostituição venceu. Mas Andréia passa batida pela Avenida Indianópolis, desce em uma casa na rua Maria Nouchese, entra em menos de 2 horas, página 192. Horas depois, já está anestesiada na mesa do doutor Puga Rebelo. Um homem diminuto de cabelo branco e bigode que abre suas nádegas e coxas e retira de lá o tecido que está fazendo seu corpo necrosar.
A operação é um sucesso. Andréia pede que liguem da clínica para sua casa avisando que deu tudo certo e pedindo notícias de Al Capone. Toma sopa e fica de repouso para se recuperar. Até que no meio da madrugada lhe falta ar. Andréia tenta respirar, mas o ar não vem. Ela se debate por meia hora até que não se debate mais. Uma enfermeira chega ao quarto, mas em questão de minutos já é tarde. Andréia morre no mesmo mês em que nasceu, maio, na manhã do dia 16, em uma clínica médica. A morte de Andréia, ao contrário da de Jaqueline, vira imediatamente notícia de jornal. O Notícias Populares, tabloide mais vendido do país, publica no dia da morte um texto de meia página. Um dos travestis mais famosos do país, Andréa de Maio, morreu no início da manhã desta terça-feira, 16, numa clínica de cirurgia plástica em Moema, zona sul de São Paulo. A morte do travesti, reconhecido por estar trabalhando com os homossexuais há mais de 25 anos, aconteceu 24 horas depois de ele ter passado por uma operação para retirada de silicone nas nádegas e nas coxas. O texto sofre de uma confusão de gênero. Quando chama Andréia pelo nome, a trata no feminino. Ao se referir a ela como travesti, adota o gênero masculino, corrente na imprensa brasileira até a virada dos anos 2000, quando o movimento de pessoas T consegue que elas sejam chamadas de gênero com que se apresentam. Mas apesar da esquizofrenia de pronomes, a notícia dá conta das informações da morte. Narra que Andréia foi internada às 7h30 da manhã de segunda-feira. Foi operada uma hora depois. Segundo Hilda Albuquerque, enfermeira-chefe da clínica. A operação, Dr. Puga afirma ao jornal, foi um sucesso. Andréia começou a se sentir mal na manhã de terça-feira, quase 24 horas depois da cirurgia, e o médico afirma que é provável que a causa da morte tenha sido um coágulo que se formou perto de alguma parte operada do corpo e que, solto na corrente sanguínea, obstruiu algumas das artérias que levam o sangue oxigenado ao pulmão. Essa intercorrência comum após cirurgias se chama embolia. Sobreviventes de tais eventos a definem como a sensação de uma mão sufocando por dentro. A clínica ainda afirma para a imprensa que Andréia havia assinado um termo de compromisso em que estava ciente dos riscos que corria ao ser operada para retirar silicone. O Notícias Populares registra. O médico disse que sentiu muito a morte de Andréa, pois os dois eram amigos há mais de 10 anos e o travesti sempre costumava levar outros homossexuais para serem operados por ele. O que o Dr. Puga não diz para o jornal é que a morte de Andréa não é uma fatalidade isolada ou única. Ao menos outras 2 pacientes morreram na clínica nos anos anteriores. Walter Teixeira teve o intestino perfurado em 1986 durante uma lipoaspiração e não resistiu. A segunda, cujo nome está em sigilo na justiça, foi em decorrência de uma operação feita por Puga para aplicar silicone nos seios. Esses processos, por erro médico, passam quase uma década em trâmite. A sentença é proferida em 2003 e o Dr. Puga é considerado culpado e tem de prestar serviços comunitários. Dr. Puga, registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, não é integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e responde pela morte de outros pacientes até hoje, em processos que já chegaram ao Supremo Tribunal Federal. O corpo de outra travesti de 19 anos foi exumado para o Ministério Público descobrir a causa de sua morte, mesmo com os direitos profissionais suspensos temporariamente por determinação judicial. Puga segue atendendo, revela o Jornal da Record, de 9 de março de 2010, uma década depois de Andréa de Maio, página 194, morrer na sua clínica. Mas sua morte é interpretada tanto pela polícia como pela imprensa como uma fatalidade. À 1h da manhã, Antonieta Miranda avisa Xepa Rizzo da morte de Andréa. Ela vai à clínica, mas o corpo já não está mais lá, vai ao IML. E Andréa ainda não está liberada para o velório. Xepa espera pela liberação dos restos mortais da amiga, que é velada na madrugada de quarta para quinta, no Araçá, ainda sem definição de onde o corpo seria enterrado. No velório, aparece um homem de cabelo branco que as travestis não conhecem. Alguém pensa que é um amante rico, mas Xepa Rizzo logo descobre de quem se trata. É o pai de Andréa, que mora na Penha, a menos de meia hora de carro da Proibidos, mas que nunca pisou na boate.
O homem abaixa o olhar e não passa da parede de travestis que cerca o caixão. Quando elas se afastam para dar passagem ao parente, ele continua com o olhar costurado no chão. Não consegue mirar Andréia no ataúde. Pai Walter está em pé, em um canto, com sua indumentária de luto, que é a mesma de celebração, porque para ele as duas emoções são apenas uma. O pai de sangue de Andréia se aproxima do pai de santo. Vocês já trataram do enterro desse veado? Ele pergunta ao pai Walter, o único outro homem do velório. Não. Por quê? Responde o pai de santo. O homem com quem Andréia tinha cortado relações quase 40 anos antes responde: porque não quero veado no jazigo da minha família. Pai Walter fica em silêncio por um segundo e responde: se fosse o meu filho, eu estaria chorando por ele. Vira as costas e vai velar Andréia, como Hernani. O pai de sangue não velou. Eles nunca mais se falam. Quando as amigas voltam a se aproximar do caixão, Walter avisa que Andréia vai ser enterrada no jazigo da sua família. No dia seguinte, ao meio-dia, o cemitério da Consolação está repleto de celebridades. Há as celebridades que estão ali há algum tempo, descansando no silêncio eterno dos seus túmulos, como o escritor Monteiro Lobato e a artista plástica Tarsila do Amaral. Mas há também celebridades bem vivas, vestidas de brilhos, com leques para abanar o calor e secar as lágrimas. São as celebridades da noite que se uniram com o propósito de dizer adeus a uma amiga. O panteão da noite travesti paulistana está reunido, mas em um raro armistício de rusgas e de egos para homenagear Andréia. Quando o caixão está a postos e o enterro presta a começar, chega um homem idoso, de terno, que à distância ninguém reconhece, até que ele se aproxima do túmulo e as travestis veem que é Pedro de Lara, o jurado televisivo e moralista do SBT. Ele, que critica até os vestidos de El Que Maravilha, aparece no enterro com flores. Não são os lírios que usa como elemento cênico em frente às câmeras. São flores do campo. Mais baixo do que a maioria das presentes, Pedro de Lara compensa a desvantagem levantando bem a voz. Ela era uma mulher das artes, e na arte não tem homem, não tem mulher. Andréia de Maio era uma artista. Aqui jaz um artista, discursa. As travestis batem palmas, uma chora. Simplesmente Nenê, uma drag queen caricata, engole o choro e começa a cantar enquanto o caixão de Andréia é baixado no jazigo de uma família que não é a sua. Em inglês, Underneath the Red Sweater. Aí ela canta em inglês, aí não, eu não vou dar para mim ler porque eu provavelmente vou ler errado, né? Porque eu não sei falar inglês, mas é Underneath the Red Sweater, and so we face that final curtain. Página 195. As famílias, sabe, gente? As famílias antigamente não aceitavam muito bem as travestis, não, sabe? Nem na hora da morte eles se comoviam, né? Mas hoje eu acho que já está um pouco diferente, né? Hoje eu acho que eles já aceitam mais as famílias, né? Elas já aceitam mais essas pessoas, elas têm contato com a família, mandam ajuda para a família. Eu acho que elas estão sendo melhor aceitas, né? Conforme as coisas vão mudando, né? Página 196. Simplesmente Nenê. Não está imitando Frank Sinatra, está imitando Andréia de Maia, imitando Frank Sinatra, como a finada fazia em algumas festas para divertir as amigas. A música My Way, muitas delas sabem, é sobre uma pessoa que fez coisas certas e erradas no curso da vida, mas que viveu do seu jeito. Às 3 da tarde, o cemitério já está vazio, a não ser por flores sobre o túmulo da família, Alegrio, onde Andréia de Maio está como a família de Angela Davis a acolheu. Quem passa pela rua 25 Terreno, 22 do cemitério Consolação, não sabe quem está ali. A placa no túmulo é de um nome que não pertence a Andréia, um nome que está no seu RG, nas escrituras dos seus imóveis e nos poucos processos judiciais que conseguiram mover contra ela. Um nome masculino que só a burocracia conhece.
A cena emocionante do enterro esconde outras tão tristes quanto, mas por motivos diferentes. Dias depois da morte de Andréia, o império que ela lutou anos para se erguer já está quase despido de riqueza. A casa dela já tinha sido saqueada. Não sei quem foi, mas foi alguma travesti, diz pai Walter Al Capone. O piquinês idoso é resgatado por sua família de sangue, com quem ela não teve contato durante quase toda a vida adulta. Um dos irmãos com quem ela não falava há décadas leva o cachorro para a chácara de Andréia. Não fica claro se ele quer que o animal seja livre no mato ou se o leva para lá com um propósito mais obscuro. Há uma lenda na noite em que, além do ouro que guardava no armário, Andréia havia enterrado um baú de joias em algum lugar da chácara. E o único ser vivo que sabia onde estava o tesouro era Al Capone. O irmão dela pegou o cachorro, levou para a chácara e ficava vendo onde ele mijava e abria um buraco. Mas ele não achou. Nunca acharam o tal do baú, diz Cacá de Poli. O espólio de Andréia de Maio se divide por baixo dos panos. As joias são distribuídas nos dedos de quem as consegue encontrar. Dólares são não declarados somem no ar. As casas com registro vão para a família, porque ela não tinha herdeiro legal. Outros imóveis que nunca foram registrados têm um fim diferente. Descobre-se que um dos apartamentos que Andréia mantinha como república estava no nome do governo municipal e havia sido invadido anos antes. Outra república segue existindo mesmo sem a cafetina. A gente pagava a luz, pagava o condomínio, pagava o gás, faxinava e fingia que nada tinha acontecido. Vivemos mais de 10 anos assim. Eu parei de me prostituir. Continuei lá um tempo e depois voltei para o interior. Mas tem uma bicha lá até hoje, diz Ivetinha, em 2021. 6 meses depois de Andréa morrer, Devair se casa com uma mulher cisgênero. Mas nem tudo é falta de poesia. Na sexta-feira, após sua morte, uma página inteira da Folha de São Paulo é dedicada à sua vida. Érica Palomino, a colunista de moda e de noite do jornal, recebe na quinta a notícia da morte da rainha e decide escrever uma notícia breve sobre o ocorrido. Comecei a escrever o que era para ser uma nota, mas daí eu comecei a ligar e falar com pessoas que sabiam alguma coisa sobre ela. Quando Érica se dá conta, tem um texto de 15 parágrafos. O obituário leva o título Histórias de um Underground Brasileiro e narra a luta de Andréia para conquistar o posto que teve em vida. Palomino escreve: Andréia se tornara uma espécie de mãe de todas, poderosa, protegida e defendia os travestis das intempéries da vida noturna. Quando abriu sua própria boate, a Proibidos, na Amaral Gurgel, passou a abrigar então esse segmento, que muitas vezes é marginal até mesmo dentro da comunidade gay. Muitos clubes noturnos não deixam entrar os travestis. É só no fim do texto que aparece um perfil que Érica Palomino revela que Andréia de Maio está morta. A coluna termina com a frase: uma história ímpar e, ao mesmo tempo, uma história comum no Brasil. Andréia, página 198, de Maio, que nasceu e morreu em maio, já é um mito na vida de São Paulo. Eu fiquei sensibilizada demais de escrever essa coluna. Era uma biografia que não existia para que aquela vida não ficasse sem lembrança. No dia seguinte à publicação, começa uma repercussão que não parou até 2021. O texto pegava as pessoas num lugar de empatia que tirou muita gente do preconceito. Muitas pessoas me ligaram chorando e fiquei bastante sensibilizada. Não tive nenhuma reação negativa, nenhuma, diz Palomino. Érica Palomino tem até hoje um retrato enorme de Andréia sentada no banco de trás da sua limusine com o cão Al Capone, ao lado do seu Tyler vermelho sangue. A foto foi feita por Cláudia Guimarães para uma reportagem na Folha e também foi usada no obituário de Andréia de Maio, em 2021. A Andréia da foto observa Érica da parede do seu escritório. A Proibidos nunca mais abre, mas nada impede que o público da boate vá até ela para prestar a última homenagem à pessoa que criou aquele universo.
7 dias depois da sua morte, um grupo de travestis se reúne na ilha que divide as duas faixas da rua Amaral Gurgel, que vão no sentido de Perdizes das duas faixas que vêm no sentido da Praça Roosevelt. Então, todas desmontadas, debaixo do minhocão, elas rezam, olhando para Proibidos. É uma missa de 7º dia em nome de uma das maiores rainhas de São Paulo que São Paulo já teve. Ah, foi tão triste, a minha amiga morreu, diz Cacá de Poli, com a voz embargada. Para então retomar o assunto com o humor cáustico que a noite lhe ensinara. Andréia morreu, morreu com o presunto fatiado, morreu sem a bunda, o que era o sonho dela, diz Cacá de Poli. Enquanto algumas rezam pela alma de Andréia, outros agradecem aos céus. Eu vou ser sincero, eu não fiquei feliz pela morte, mas acho que Andréia de Maio fez muita coisa ruim para muita gente, diz Rodrigo, e faz um desejo para a mulher com quem morou em 1995, que descanse em paz ou que queime no inferno. Página 200. Capítulo 8. Meio quilo de cocaína no banco de carona. O trajeto entre a Nostromundo, boate no encontro da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, e a Homo Sapiens, casa noturna a 2 quarteirões da Proibidos, é uma reta que leva 10 minutos de carro. Mas em uma noite de 1997, uma carona entre os 2 pontos dura uma eternidade, ao menos é como Cacá de Poli se lembra. A essa altura, Cacá já trocou seu Calhambeque por um carro mais moderno e está de partida da Nostromundo. Na saída, encontra Cristiane Jordan. Cacá está montada, com um vestido de pedrarias e o rosto maquiado. Cris está com o rosto limpo e um vestido decotado, com uma estampa florida. E leva na mão uma bolsa de vinil gigante, mas que parece uma pequena perto do seu corpo avantajado. Ela usava umas roupas de malha bem vagabunda, diz Cacá, com o conhecimento de quem é herdeira de uma tecelagem. Cris pede uma carona para Cacá. Ela disse que também ia para o centro. Burra, ingênua, eu não pensei e coloquei ela no banco da frente do meu lado. Outros 4 amigos vão no banco de trás. Enquanto o carro desce a Consolação, o grupo é parado por uma blitz policial, em frente ao corpo de bombeiros. Quando estaciona, um policial vem até a janela e pergunta quem são. Cacá dita o nome de cada um até chegar em Cristiane Jordan. O guarda pergunta, e essa Cristiane? Cacá responde, ela é minha amiga. O policial olha desconfiado para Cacá, talvez porque Cacá seja um homem branco, num carro de rico, com uma pessoa negra ao lado. Eu olhei para a cara dele, firme. Ele viu que eu não pisquei e me liberou. Lembra Cacá? O carro retoma o curso ao centro. Quando chegam em frente à Igreja da Consolação, Cris fala: que bom que nós passamos, e tira uns 500 papelotes de cocaína da bolsa. Aquilo junto devia dar 1 quilo, diz Cacá, que a partir dali jura que nunca mais dará carona para ninguém da noite. Passa a estacionar o carro bem longe da boate e sair de fininho na hora de ir embora, dizendo que para quem pede carona. Mas eu não estou indo embora. Vou só comer um acarajé na Baiana, ali na esquina. A falta de carona deixa de ser um problema para Cristiane Jordan no fim da década de 1990. O dinheiro que ganha achacando as prostitutas, que já seria suficiente para comprar um carro, ganha um complemento. Ela começa a traficar drogas e, em 1997, aparece com um Mercedes classe C branco. O sedã é longo e quadrado, tem cara de viatura de luxo. Ou, como apresentaria a própria Cristiane para as amigas, é o meu carro de pai de família. Cris passa a fazer sua patrulha com o carro, que é a herança de uma europeia de quem tomou a Mercedes depois de impor uma dívida imaginária. Enquanto isso, as que chegam da Europa trazem novas tecnologias que mudam as ruas. Quando surgiu celular, a gente éramos, que nem as patricinhas de Beverly Hills, diz Cláudia Edson, quando estão de férias no Brasil. Com
Com medo de serem extorquidas pela polícia ou por Cristiane Jordan, elas criam uma central telefônica. Uma liga para a outra quando é parada pela polícia e todas vão ao seu encontro. Antes que a travesti seja prendida, já havia meia dúzia de europeias com seus carrões e suas bolsas de marca cercando o camburão. Você vai levar ela ou colocar droga no carro dela? Cristiane para o seu Mercedes, classe C branco. Desce e se posta ao lado dos policiais sem dizer uma palavra. Essa coisa de a gente nunca deixar a outra sozinha ajudou muito, diz Cláudia Edson. A gente evitou que muita bicha ganhasse doce da polícia. O momento parece ser de afluência para Cristiane Jordan. Ela está mais rica do que nunca, explora mais prostitutas do que qualquer outra cafetina do centro e consegue traficar drogas em lugares que ninguém mais chega. Andréia de Maio, por exemplo, faz vista grossa para o tráfico de Cris dentro da Proibidos. Ela detém o monopólio de venda ali dentro até o fim da boate. Mas alguma coisa começa a degringolar na virada dos anos 2000. Cristiane começa a usar as drogas que vende e seu comportamento fica mais errático. A planilha que se vangloriava de dizer que carregava na cabeça se embaralha. E tudo isso é testemunhado no dia a dia, como quando ela vê uma travesti mirrada chamada Titiquinha sair da Proibidos, a levanta pelos braços e grita: "A bicha quer dar o truque? Por que não pagou o da semana?" É preciso que Andréia saia da boate correndo, bata no seu ombro e diga: Cris, essa não é sua filha, é minha. Cristiane solta Titiquinha e vai embora, ao mesmo tempo transtornada e como se nada tivesse acontecido. Página 200. Capítulo 8. Meio quilo de cocaína no banco de carona. No banco de carona. O trajeto entre a Nostromundo, boate no encontro da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, e a Homo Sapiens, casa noturna a 2 quarteirões da Proibidos, é uma reta que leva 10 minutos de carro. Mas em uma noite de 1997, uma carona entre os 2 pontos dura uma eternidade, ao menos é como Cacá de Poli se lembra. A essa altura, Cacá já trocou seu Calhambeque por um carro mais moderno e está de partida da Nostromundo. Na saída encontra Cristiane Jordan. Cacá está montada, com um vestido de pedrarias e o rosto maquiado. Cris está com o rosto limpo e um vestido decotado, com uma estampa florida. E leva na mão uma bolsa de vinil gigante, mas que parece uma pequena perto do seu corpo avantajado. Ela usava umas roupas de malha bem vagabunda, diz Cacá, com o conhecimento de quem é herdeira de uma tecelagem. Cris pede uma carona para Cacá. Ela disse que também ia para o centro. Burra, ingênua, eu não pensei e coloquei ela no banco da frente do meu lado. Outros 4 amigos vão no banco de trás. Enquanto o carro desce a Consolação, o grupo é parado por uma blitz policial, em frente ao corpo de bombeiros. Quando estaciona, um policial vem até a janela e pergunta quem são. Cacá dita o nome de cada um até chegar em Cristiane Jordan. O guarda pergunta: e essa Cristiane? Cacá responde: ela é minha amiga. O policial olha desconfiado para Cacá, talvez porque Cacá seja um homem branco, num carro de rico, com uma pessoa negra ao lado. Eu olhei para a cara dele, firme. Ele viu que eu não pisquei e me liberou. Lembra Cacá? O carro retoma o curso ao centro. Quando chegam em frente à Igreja da Consolação, Cris fala: que bom que nós passamos, e tira uns 500 papelotes de cocaína da bolsa. Aquilo junto devia dar 1 quilo, diz Cacá, que a partir dali jura que nunca mais dará carona para ninguém da noite. Passa a estacionar o carro bem longe da boate e sair de fininho na hora de ir embora, dizendo que para quem pede carona. Mas eu não estou indo embora. Vou só comer um acarajé na Baiana, ali na esquina. A falta de carona deixa de ser um problema para Cristiane Jordan no fim da década de 1990. O dinheiro que ganha achacando as prostitutas, que já seria suficiente para comprar um carro, ganha um complemento. Ela começa a traficar drogas e, em 1997, aparece com um Mercedes classe C branco. O sedã é longo e quadrado
Tem cara de viatura de luxo. Ou, como apresentaria a própria Cristiane para as amigas, é o meu carro de pai de família. Cris passa a fazer sua patrulha com o carro, que é a herança de uma europeia de quem tomou a Mercedes depois de impor uma dívida imaginária. Enquanto isso, as que chegam da Europa trazem novas tecnologias que mudam as ruas. Quando surgiu celular, a gente éramos, que nem as patricinhas de Beverly Hills, diz Cláudia Edson, quando estão de férias no Brasil. Com medo de serem Com medo de serem extorquidas pela polícia ou por Cristiane Jordan, elas criam uma central telefônica. Uma liga para a outra quando é parada pela polícia e todas vão ao seu encontro. Antes que a travesti seja prendida, já havia meia dúzia de europeias com seus carrões e suas bolsas de marca cercando o camburão. Você vai levar ela ou colocar droga no carro dela? Cristiane para o seu Mercedes, classe C branco. Desce e se posta ao lado dos policiais sem dizer uma palavra. Essa coisa de a gente nunca deixar a outra sozinha ajudou muito, diz Cláudia Edson. A gente evitou que muita bicha ganhasse doce da polícia. O momento parece ser de afluência para Cristiane Jordan. Ela está mais rica do que nunca, explora mais prostitutas do que qualquer outra cafetina do centro e consegue traficar drogas em lugares que ninguém mais chega. Andréia de Maio, por exemplo, faz vista grossa para o tráfico de Cris dentro da Proibidos. Ela detém o monopólio de venda ali dentro até o fim da boate. Mas alguma coisa começa a degringolar na virada dos anos 2000. Cristiane começa a usar as drogas que vende e seu comportamento fica mais errático. A planilha que se vangloriava de dizer que carregava na cabeça se embaralha. E tudo isso é testemunhado no dia a dia, como quando ela vê uma travesti mirrada chamada Titiquinha sair da Proibidos, a levanta pelos braços e grita: a bicha quer dar o truque? Por que não pagou o da semana? É preciso que Andréia saia da boate correndo, bata no seu ombro e diga: Cris, essa não é sua filha, é minha. Cristiane solta Titiquinha e vai embora, ao mesmo tempo transtornada e como se nada tivesse acontecido. Página 203. A lenda leva um golpe. Rosana e Roseana são irmãs. As duas são altas e loiras e poderiam ser confundidas a meio quarteirão de distância, não fosse por uma diferença estrutural. Rosana é cheia de curvas, enquanto Roseana faz um tipo esguio de modelo dos anos 1990. As duas são artistas, também fazendo jus à tradição da família. Os pais se conheceram no circo Stankowick. O padrasto trabalha com Renato Aragão, ensinando o Didi dos Trapalhões a dar cambalhotas e fazer palhaçada. Mas a forma de arte a que Rosana e Roseana Starr se dedicam é a noite. As duas são artistas transexuais que se apresentam nas maiores casas noturnas do Brasil e que fazem turnês pela Europa. Não à toa, o choque de Rosana é imenso quando Roseana chega ao seu apartamento na Praça Roosevelt, tremendo e chorando, com o rosto ensanguentado. Ela me roubou, aquela mulher horrível me roubou. Ela me bateu, diz Rosiane, e fala salpicada por soluços. Quem? Quer saber a irmã? Aquela Cris Negão. Quando eu vi minha irmã chegar toda quebrada, meu lado mãe falou mais alto, diz Rosana. De imediato, ela desce do apartamento, pega um cano de ferro que encontra na caçada e sai à caça de Cristiane Jordan. Acontece que Rosana, uma europeia que meses antes voltou para o Brasil, de vez tem seus contatos. É casada com um uruguaio de 2 metros de altura que trabalha com filmagem de eventos do ex-prefeito Paulo Maluf. Tem um salão de beleza com seu nome na rua Santa Isabel, a mesma da Santa Casa de Misericórdia, e uma de suas clientes é a mulher do delegado do 77º Distrito Policial de São Paulo, número 77, um dos maiores da cidade, embaixo do minhocão. Antes de ir para o confronto, Rosana liga para o cliente. O marido diz: pode trazer aqui que eu cuido dela. E manda uma viatura ao encontro de Rosana.
que está percorrendo um minhocão atrás de Cristiane Jordan, até que ela encontra Cris na frente de um bar com uma bolsa na mão. Rosana reconhece, é a bolsa da irmã. Rosana está, respira fundo e vai na direção do mito com a barra de ferro levantada. O marido a ajuda a segurar Cristiane, enquanto ela dá vazão aos seus quase 2 metros de raiva. Eu comecei a bater, batia tanto, mas tanto, e todo mundo estava ali olhando. Acho que até a Andréia de Maia estava do outro lado da rua, diz. No meio da surra, surge um carro de polícia. Cris é levada para a delegacia, enquanto Rosana e seu marido seguem para lá de caminhonete. Chegando ao prédio, a 5 minutos da Proibidos, Cris é levada a uma cela. Mas antes ainda algemada e revistada. Uma policial retira Xuxinha a faca que ela carrega amarrada na canela. Depois a mulher enfia os dedos sem luva na boca de Cristiane. Revista suas gengivas até tirar as 2 giletes. Gigi, velhas amigas há quase 20 anos de dentro. Sua bolsa também é tirada de perto, com um consigliere. Cristiane é deixada sozinha dentro de uma cela. E pela primeira vez na carreira não tem como obrigar os policiais a levá-la para o hospital. O delegado pergunta em voz alta para Rosana estar. O que você quer que a gente deixe que ela a pão e água? Rosana faz que sim com a cabeça, antes de pegar o marido uruguaio, a caminhonete, a sanha de vingança e partir. Ao fim de 4 dias, Cris volta para a rua, ainda tem seu apartamento. Ainda tem dezenas de prostitutas para extorquir com uma mão e para proteger com a outra. Ainda tem um carro que custa dezenas de milhares de dólares e uma clientela ávida pelas drogas que irriga pela noite. Mas a lenda sai arranhada, mostra que é humana. A fama de invencibilidade de Cristiane Jordan leva um golpe. Começam a dizer na rua que Cris Negão até chorou dentro da 77. Página 205. Interlúdio, Boate Blue Space, 1998. A boate está cheia. Não faz nem 2 meses que foi inaugurada na Barra Funda, bairro Fabril, do centro da cidade. É um galpão que comporta quase 1.000 pessoas e mostra como a noite LGBT de São Paulo ganhou força nos últimos anos. A fachada do casarão é azul, como uma pílula de Viagra, há pelo menos 2 décadas. O novo dono não tem dinheiro para mudar a pintura do galpão, que antes era de uma boate chamada Anjo Azul, e cria um nome em inglês para justificar. O palco da Blue Space é um transatlântico. Tem mais de 10 metros de largura e está escuro até que as luzes se acendem. No meio dele está uma drag queen de quase 2 metros, Márcia Pantera. Tem o corpo de uma estátua de mármore grega a quem foi dado o presente da vida. Ela veste um corpete com estampa de pele de onça, luvas da mesma padronagem e uma faixa de cabelo do mesmo tecido. Sua calça é de vinil preto e parece uma camada brilhante de petróleo sobre a pele. Página 206. Let me take you to place que no you to want go. A música começa e os lábios de Márcia Pantera acompanham a letra enquanto ela vai de um lado ao outro do palco, sorrindo para a plateia. Quando volta para o centro, ela se vira, põe as mãos no quadril e encara o público, sorrindo e revelando um segredo, um rabo de pantera que sai dos fundilhos da legging. O modelo, como muitos outros, é criação de Alexandre Herchonovic, um jovem estilista de uma faculdade privada da cidade que se tornaria um dos maiores profissionais de moda da história do Brasil. Márcia dança tranquila, faz movimentos amplos com os braços, desfila sobre uma bota de salto 12. Parece que vai ser um show pacato. A drag queen, que pode ser vista descendo a Rua Augusta de skate durante o dia e jogou o vôlei profissional, rebola devagar o quadril, enquanto passa a mão no cabelo. God Life. Depois do refrão,
Márcia dá uma cambalhota para trás em câmera lenta e termina de fazer a volta de 4, olhando para a plateia como uma felina. O som para, a música vira outra coisa enquanto Márcia se levanta. Se antes era um pop alegre, agora ganha velocidade com batidas eletrônicas. Ela bate palmas com os braços estendidos para cima. A plateia imita, marcando o ritmo da música. Márcia dá uma estrela até o fundo do palco, onde fica numa parede cheia de estruturas metálicas, como se fosse um andaime, que foi esquecido após a conclusão do prédio. Ela agarra uma das ripas metálicas com a mão e faz força. Márcia Pantera escala a estrutura de metal da parede com a rapidez de uma atleta. Sobe até o alto e a quase 10 metros do chão. Lá em cima, para. Pendurada, olha para o público e começa a dublar a música, que é repetida só no refrão, em sua versão eletrônica. Good Life. Página 208. Com os braços fortes, se vira de ponta cabeça, como um morcego em cochilo. A plateia emite gritos de pânico e de deslumbre. Só com a força das pernas, Márcia volta a agarrar a estrutura de ferro e se desvira. Desce do andaime e cai no palco em cima dos saltos da bota de vinil. Márcia solta o cabelo, que cai como asas atrás das costas. Posta-se na frente do palco, dobra o dorso para frente e deixa as madeixas caírem sobre o rosto. E então, no ritmo acelerado da música, começa a movimentar a cabeça para um lado, para o outro e em semicírculos. Ela chicoteia o cabelo no ar, mas a peruca não cai. É bate-cabelo, um estilo de dança que ela cria sem querer nos anos 1990. Além de ser um espetáculo para os olhos, o bate-cabelo tem um caráter competitivo. Quem consegue mexer tanto a cabeça sem perder a peruca quer passar um recado que aquele é seu cabelo natural. Por mais que no caso de Márcia Pantera seja só uma peruca presa com um exército de grampos, a música cessa e a cabeça de Márcia para. Ela está ofegante na frente do palco, sorvendo oxigênio e as palmas de uma boate lotada. Página 203. A lenda leva um golpe. Rosana e Roseana são irmãs. As duas são altas e loiras, e poderiam ser confundidas a meio quarteirão de distância, não fosse por uma diferença estrutural. Rosana é cheia de curvas, enquanto Roseana faz um tipo esguio de modelo dos anos 1990. As duas são artistas, também fazendo jus à tradição da família. Os pais se conheceram no circo Stankowick. O padrasto trabalha com Renato Aragão, ensinando o Didi dos Trapalhões a dar cambalhotas e fazer palhaçada. Mas a forma de arte a que Rosana e Roseana Starr se dedicam é a noite. As duas são artistas transexuais que se apresentam nas maiores casas noturnas do Brasil e que fazem turnês pela Europa. Não à toa, o choque de Rosana é imenso quando Roseana chega ao seu apartamento na Praça Roosevelt, tremendo e chorando, com o rosto ensanguentado. Ela me roubou, aquela mulher horrível me roubou. Ela me bateu, diz Rosiane, e a fala salpicada por soluços. Quem? Quer saber a irmã? Aquela Cris Negão. Quando eu vi minha irmã chegar toda quebrada, meu lado mãe falou mais alto, diz Rosana. De imediato, ela desce do apartamento, pega um cano de ferro que encontra na caçada e sai à caça de Cristiane Jordan. Acontece que Rosana, uma europeia que meses antes voltou para o Brasil, de vez tem seus contatos. É casada com um uruguaio de 2 metros de altura que trabalha com filmagem de eventos do ex-prefeito Paulo Maluf. Tem um salão de beleza com seu nome na rua Santa Isabel, a mesma da Santa Casa de Misericórdia, e uma de suas clientes é a mulher do delegado do 77º Distrito Policial de São Paulo, número 77, um dos maiores da cidade, embaixo do Minhocão. Antes de ir para o confronto, Rosana liga para o cliente. O marido diz: pode trazer aqui que eu cuido dela. E manda uma viatura ao encontro de Rosana.
que está percorrendo o minhocão atrás de Cristiane Jordan, até que ela encontra Cris na frente de um bar com uma bolsa na mão. Rosana reconhece, é a bolsa da irmã. Rosana está, respira fundo e vai na direção do mito com a barra de ferro levantada. O marido a ajuda a segurar Cristiane, enquanto ela dá vazão aos seus quase 2 metros de raiva. Eu comecei a bater, batia tanto, mas tanto, e todo mundo estava ali olhando. Acho que até a Andréia de Maia estava do outro lado da rua, diz. No meio da surra, surge um carro de polícia. Cris é levada para a delegacia, enquanto Rosana e seu marido seguem para lá de caminhonete. Chegando ao prédio, a 5 minutos da Proibidos, Cris é levada a uma cela. Mas antes ainda algemada e revistada. Uma policial retira Xuxinha a faca que ela carrega amarrada na canela. Depois a mulher enfia os dedos sem luva na boca de Cristiane. Revista suas gengivas até tirar as 2 giletes. Gigi, velhas amigas há quase 20 anos de dentro. Sua bolsa também é tirada de perto, com um consigliere. Cristiane é deixada sozinha dentro de uma cela. E pela primeira vez na carreira não tem como obrigar os policiais a levá-la para o hospital. O delegado pergunta em voz alta para Rosana estar. O que você quer que a gente deixe que ela a pão e água? Rosana faz que sim com a cabeça, antes de pegar o marido uruguaio, a caminhonete, a sanha de vingança e partir. Ao fim de 4 dias, Cris volta para a rua, ainda tem seu apartamento. Ainda tem dezenas de prostitutas para extorquir com uma mão e para proteger com a outra. Ainda tem um carro que custa dezenas de milhares de dólares e uma clientela ávida pelas drogas que irriga pela noite. Mas a lenda sai arranhada, mostra que é humana. A fama de invencibilidade de Cristiane Jordan leva um golpe. Começam a dizer na rua que Cris Negão até chorou dentro da 77.